Olá a todos que nos assistem, eu sou Tatiane, eu sou jornalista da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. O professor Carlos Henrique Horn, que é diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, e o professor Ariel Ber, que é chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da FCE. O professor Ariel participou da comissão responsável pela elaboração de uma proposta de ensino remoto emergencial para a URGS. E como já tem sido divulgado, a URGS está avançando em uma proposta de ensino remoto emergencial em virtude da pandemia de coronavírus. Como se trata de um projeto, muitas dúvidas estão surgindo na comunidade. E com o intuito de elucidar algumas dessas dúvidas, estamos aqui hoje para conversar com os professores sobre o ensino remoto emergencial da URGS. Eu vou começar essa entrevista perguntando para o professor Ariel os principais questionamentos que têm chegado a nós da comunicação da FCE. Em seguida, o professor Horn vai abordar a implantação do ensino remoto emergencial na FCE e o que tem sido feito no âmbito da faculdade para dar suporte ao início das atividades. Professor Ariel, eu gostaria que o senhor começasse, então, explicando para quem está nos assistindo que proposta é essa, sobre o que ela trata e em que ela foi baseada. Bom, obrigado pelo convite, então, Tati e professor Horn. De início, eu começo falando que essa é uma proposta de continuidade para as nossas atividades de graduação. Então, ela foi feita no formato de uma resolução, que foi, então, elaborada uma minuta, né, um esboço dessa resolução, e encaminhado para o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o nosso órgão que tem a competência para aprová-lo. Então, no momento, esse texto é uma minuta, uma proposta apenas. A proposta foi baseada em uma construção feita coletivamente, de forma muito abrangente no âmbito da universidade. Então, ela começou no Fórum das Congrades. Então, é um grupo que reúne os coordenadores de todas as congrades e muitos secretários de congrade, e que é coordenado pelo pró-reitor de graduação. Então, a pró-reitoria de graduação reuniu essas pessoas, então, que representam todos os cursos de graduação da URGS, e começou a problematizar o retorno, a retomada das atividades de forma remota. Então, abriu-se um espaço coletivo, né, um texto em Wiki dentro do nosso Moodle Colaboração, para que lá fossem colocados esses anseios, ou aquilo que nós temos de particularidades. Esse texto foi um insumo geral para a elaboração da resolução. Depois que esse texto tinha um primeiro movimento de criação feito, foram convidados os departamentos a participarem dessa construção, então sugerir edições ao texto, e por fim esse texto então foi consolidado por um grupo de trabalho da Prograde, com 12 pessoas, e nesse grupo então tinha a participação de alunos, de chefes de departamento, diretores de unidade, coordenadores de congrade, técnicos administrativos da Prograde, chefias internas da Prograde, o próprio pró-reitor de graduação. Então, esse grupo bastante, vou dizer assim, rico em conhecimento da universidade e valorizando as perspectivas dos nossos atores, né, dos nossos participantes, fez uma adaptação desse texto grande que as congrades elaboraram e propôs, então, essa minuta de resolução contemplando essas particularidades do texto coletivamente criado. Em linhas gerais, essa foi a forma de proposição, Tati. E, professor, o senhor pode explicar o que é o ensino remoto emergencial? É a mesma coisa que ensino à distância? Eu vejo algumas pessoas fazendo essa confusão e eu gostaria que o senhor explicasse as diferenças entre ensino remoto emergencial e ensino à distância, ou EAD. Sendo pontual na resposta, não é a mesma coisa. A educação à distância, né, nós, como vemos só a sigla EAD, às vezes ficamos na confusão se o E é de ensino ou de educação. A expressão mais adequada, na nossa concepção de universidade, é educação à distância, então não é só uma via única de ensinar, mas também que contempla o aprender ali dentro e os outros processos educacionais. E a educação à distância, ela é uma modalidade educacional. Então, é uma forma pela qual a educação acontece, um meio pelo qual a educação acontece. E ela é suficientemente criada e concebida, historicamente construída, né? Então, nós temos muitas experiências associadas à educação à distância. Agora, o ensino remoto emergencial, eu vou dizer, antes de se transformar numa modalidade, ele é um conceito. Ele é um conceito
que alguns autores, a literatura da parte da educação tem criado tentado elaborar conceitos associados a essas palavras, mas eles têm certas diferenças, né? Coisa que na educação à distância nós temos um pouco mais de homogeneidade. O ensino remoto, então, ele vai ser um tanto particularizado para cada instituição, ela vai se apropriar de uma forma. Por exemplo, né, uma das principais referências de literatura sobre o que é o ensino remoto, se fala que ele é síncrono, ou seja, que a interação entre professores e alunos acontece no mesmo momento de tempo. E isso não é necessariamente uma imposição que todo modelo de ensino remoto deva ser síncrono. Tem que ser algo, de fato, particularizado, o que, no caso da URGS, então, teve suas particularidades. Logo, o ensino remoto emergencial, voltando, ele é um conceito, e o que esse conceito traz? E que eu acho que é importante de compartilhar com a nossa comunidade. Ele é um conceito, primeiro, de um modelo de educação subótimo. Ele não é um modelo que vai abranger todas 100% das nossas necessidades e demandas, então ele tem prejuízos. Ele, mesmo tendo prejuízos, continua carregando qualidade, mas ele tem coisas que são intransponíveis porque ela acontece em meio virtual, coisa que não é o nosso normal, né, no ensino presencial. E a principal diferença que eu tendo a pontuar entre o que é a educação à distância e o ensino remoto emergencial é que na educação à distância nós temos suporte institucional já treinado e preparado para a atuação, e nós temos, além de tudo, o conceito do design instrucional, então, que é a preparação mais pedagógica, ou mais de instruir aos nossos participantes, pré-planejada, com um tempo adequado de planejamento. Coisa que o ensino remoto emergencial, ele tenta ter. Ele vai fazer o maior esforço para ter. Não quer dizer que porque é o emergencial, ele não tem planejamento, ele não tem suporte. Agora, a gente não tem a estrutura de suporte e a estrutura de planejamento já preparada. E aí é que vem a palavra do emergencial como algo que é um diferencial. Como ele é de emergência, o tempo para reagir entre nós termos a necessidade de começarmos o ensino de fato é um tempo muito curto e tem recursos curtos também para dar conta de dar a mesma condição que a educação à distância tem. Qual é o compromisso que nós temos, então, ao encampar uma ideia de ensino remoto emergencial? É fazer o maior esforço institucional possível para aproximar o máximo possível o ensino remoto do que é a educação à distância. E é nisso que nós temos trabalhado em fazer nessas nossas propostas e nas primeiras iniciativas de adoção do que nós estamos compreendendo como ensino remoto emergencial. Eu gostaria de lembrar que a quem nos assiste que a URGS que é uma proposta, né, que a universidade ainda não tem oficializado nenhuma orientação sobre ensino remoto emergencial. Então, tudo que a gente está tratando nessa entrevista é em termos de proposta, né? A gente está compartilhando com o público as informações que nós temos, porque o professor Ariel fez parte dessa comissão que apresentou uma proposta, mas ela ainda precisa passar pelas instâncias formais da universidade, ser aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E a minha pergunta é se existe alguma previsão de pauta dessa proposta, de data para votação, e qual é a data que se tem de proposta de início das atividades, professor? Bom, as reuniões do CEP, elas acontecem com uma periodicidade semanal, até onde eu sei, e a previsão que se tem é que ela entre para a votação na próxima semana já. Então, ali perto do dia 24 ou 25, acho que é a previsão de reunião do CEP. E aí, dentro dessa proposta, foi sugerido um calendário para a implantação do ensino remoto, que é a segunda parte da tua pergunta, e nesse calendário se prevê o reinício das aulas acontecendo ali em meados de julho, meados do mês que vem. Então, ou entre o dia 15 e o dia 20, seriam datas possíveis disso acontecer. E aí também, aproveitando que estamos falando de prazo, entre a aprovação dessa proposta, dessa minuta de resolução, que tende a acontecer semana que vem, e o início efetivo das aulas, esse vai ser o tempo de preparação que os departamentos e congrades terão para adaptar os planos de ensino, enfim, como é a Congrade, que também vai acatar ou não. Na Congrade tem participação discente, então os discentes têm ali a oportunidade de se manifestarem as suas ideias também, então levar o seu representante discente dentro da Congrade o que eles entendem como demanda sobre ensino remoto, para que as Congrades possam
dar voz, né, a todos os públicos. E aí, nesse período de adaptação, então, os planos de ensino vão ser adaptados, algumas aulas e materiais dos professores estarão adaptando, a capacitação final dos professores vai estar sendo feita também, muito já se está fazendo, mas mais algumas finalizações vão ser feitas, para, como eu falei, então, reforçando, meados de julho, ter a previsão de início das retomada das aulas, na modalidade remota. Professor Ariel, eu li na proposta que os alunos eles vão poder fazer ajustes na matrícula, e vão poder excluir disciplinas nas quais eles se matricularam no início do semestre, mas que não vai ser possível excluir todas para manter o vínculo, né? E eu gostaria de saber, então, como é que isso vai funcionar, essa exclusão de disciplinas, e qual é a alternativa para aquele aluno que decidiu não continuar com o ensino remoto, se ele tem a opção de trancar o semestre, se essa é a opção para ele, né? Como é que isso vai funcionar? Bom, Tati, o que foi na proposta, acho que o mais importante comunicar de início é que a proposta é totalmente, ela fez todo o esforço possível para não gerar qualquer tipo de prejuízo ao discente, ao aluno. Então, a possibilidade de exclusão, ela é uma dessas, ela é aquela alternativa que faz com que ele não gere impactos de ordenamento, por exemplo. Então, uma exclusão não é um conceito de reprovação ou um cancelamento da disciplina que pesa negativamente naquele cálculo do ordenamento. Então, essa seria a estratégia geral. O tempo para o aluno solicitar a exclusão da matrícula também foi alargado. Então, ele pode solicitar a exclusão dessa matrícula, ou seja, para não aderir ao ensino remoto, né, o aluno, ele pode solicitar essa exclusão praticamente a qualquer tempo. Agora, ele pode tentar iniciar o ensino remoto e aí ver que não conseguiu e então solicitar a exclusão. Ele pode tentar ir até o final e chegar no final, ver que não deu e pedir a exclusão. Ou ele pode, inclusive, como a gente cogita, né, para alguns casos onde os alunos não consigam dar nenhum feedback para a universidade, dizendo que querem ou não querem aderir, esse aluno vai ser matriculado no ensino remoto e quando chegar no final do semestre, se ele não participou de nada, o professor não vai registrar a falta de frequência, não registraria o FF. Ele vai deixar o conceito NI, então o conceito não informado, que é uma pendência de sistema. Ou seja, o aluno ele não consegue se rematricular na disciplina quando tem um NI, e ele vai ter que, então, em algum momento, fazer contato com a sua congrade e aí pedir bem tardiamente a exclusão da matrícula. Então, a qualquer tempo, praticamente, é facultado ao aluno a possibilidade de excluir matrícula. Tem outros dois casos aí dentro dessa questão. Excluir todas as matrículas. Quando excluir todas, o vínculo do aluno fica comprometido com a universidade. Então, uma das hipóteses que foi levantada, mas que eu realmente não lembro se está na minuta da resolução ou se está num dos outros textos auxiliares, né, que sugere o nosso regramento, que são coisas que eventualmente não são objeto de resolução, mas são muito mais coisas atitudinais, né? Um dos tratamentos seria a criação de uma disciplina genérica de 0 créditos, somente para que o aluno mantivesse um vínculo de matrícula, somente para aqueles que são estágio, tem benefício praia, ou algumas outras tipos de situações que exigem a manutenção de algum vínculo. Então, que isso seja feito, mas daí esses vínculos precisam de uma atenção do aluno, né? Ele vai ter que fazer uma matrícula, dialogar com a sua congrade para isso. E ainda a possibilidade, sim, do trancamento de matrícula, ou seja, não cursar nada agora, pedir a exclusão de todas essas matrículas e trancar o semestre, e se essa for a opção do aluno, nesse caso, esse trancamento não contaria para prazo de jubilamento, né? Então não está naquela conta do máximo de tempo que ele pode ficar trancado, e também tentando não gerar nenhum prejuízo ao ordenamento do discente. Todas as iniciativas foram da melhor forma possível, preservar ou não gerar impactos ao nosso discente. Eu gostaria de lembrar que tudo que a gente está falando nessa entrevista, ela é uma proposta que a universidade apresentou, então não há nenhuma informação oficial ainda. Essa proposta vai ser avaliada pelas instâncias formais da universidade e o professor Ariel está nos trazendo informações por ter feito parte da comissão que apresentou uma proposta. Professor, nesta proposta, os professores das disciplinas, eles vão poder optar por não continuar com as atividades remotamente? Essa é uma opção do docente? Na verdade, Tati, esse é um ponto em aberto, bem em aberto ainda. Não tem-se uma decisão formalizada sobre esse ponto.
E o que eu vou dar uma opinião da forma como eu vejo a situação. Me parece que as atividades de ensino seguirão o nosso rito já normal, que ela é de encargo do departamento. Então, o departamento é responsável por ofertar as atividades, isso que está lá no nosso estatuto. E que o departamento tem que alocar atividades aos professores. Então, que cabe ao departamento alocar as atividades, e nós vamos ter questões diversas, né, que vão inviabilizar ou fazer com que o professor não possa corresponder a essa atividade sendo alocada pelo departamento. Esses casos nós não temos uma forma de conduta ainda definida, mas nós esperamos ter algum respaldo, né, da nossa PROGESP, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e outras instâncias que nos dê algum resguardo aos departamentos sobre como proceder. Mas, em princípio, a adesão do professor se dá como normalmente acontece. Aí a questão que vem junto com essa, Tati, é como é que as disciplinas, né, se é o professor que diz a minha disciplina irá para ensino remoto ou não. E é isso, eu reforço, é competência do departamento. O departamento é que vai dizer, essa disciplina deve ir para ensino remoto ou não, independente da posição do professor. Tá? Mas daí, claro, cabe também ao departamento resolver esse problema da necessidade de continuidade da disciplina. Sim, então não há uma opção individual de cada docente, algo que vai ser decidido de modo colegiado junto aos departamentos ou comissões de graduação, segundo a proposta que está sendo apresentada pela comissão. Uma decisão do colegiado dos departamentos, isso aí. E como é que vão ser as aulas, pelo que se discutiu nessa proposta? Existe alguma orientação sobre tipos de atividades? O professor ele vai poder escolher se ele vai fazer webconferência ou se ele vai trabalhar mais com materiais no Moodle. Existe alguma orientação nesse sentido? E aí gostaria que, falando sobre isso, o senhor explicasse melhor essa questão de atividades síncronas e atividades assíncronas no ensino remoto emergencial. Muito bem. Assim, o formato que a aula tende a acontecer, ele tem que ter flexibilidade para abranger todas as diferentes realidades que a universidade tem. O que tem na minuta dessa resolução? Que todas as disciplinas devem usar algum dos nossos ambientes virtuais de aprendizagem institucionais. Quais são eles? O Moodle, o Roda, o Nave, algumas outras plataformas, mas o que quase todo mundo conhece e que é mais utilizado é o Moodle. Tá? Então, por exemplo, que o professor, sim, utilize o Moodle para fazer contato com seus alunos, ou então outra dessas plataformas institucionais, mas não que se opte agora por uma plataforma terceira. Então, esse é um ponto, usar uma plataforma institucional. Outro é que todas as atividades que o professor proponha, também está lá na resolução, que elas obrigatoriamente devem viabilizar algum tipo de acesso assíncrono. E aí eu vou responder a tua segunda pergunta da diferença do que é síncrono e assíncrono. Uma atividade síncrona é aquela que exige que o professor e o aluno, ou conjunto de alunos, estejam online, né? Então, conectados na internet e no ambiente ao mesmo tempo, no mesmo momento. E as assíncronas são aquelas que não exigem essa conexão ao mesmo tempo. Então, considerando que nós temos diversas realidades de limitações de acesso, tanto à internet, quanto a dispositivos, né, ao computador, e quanto também a tempo disponível da pessoa para realizar suas atividades de ensino, né, para o aluno participar de uma disciplina, então, quanto mais flexíveis nós pudermos ser, melhor. E aí, por isso, a obrigatoriedade das atividades sempre poderem ser feitas de forma assíncrona, para permitir que o nosso aluno aloque a atividade no momento do dia mais adequado para ele. Isso não quer dizer que as atividades vão durar menos. Então, assim, se nós temos 4 horas por semana de uma disciplina, a disciplina tende a nos exigir aquele mesmo volume, né, de carga horária. Mas eu vou poder alocar essas 4 horas no momento que for mais propício, que eu tenha melhor acesso à internet, que eu possa baixar os materiais e levar, se eu vou pegar uma internet pública, né, baixar os materiais no lugar e levar para casa para fazer essas 4 horas da minha casa. Então, esse seria o benefício do assincronismo. Mas não se fecha a porta para fazer atividades síncronas ao mesmo tempo. Elas só não devem ser aquelas atividades obrigatórias, porque vão, como a gente bem já ambientou aqui, vão obrigar o aluno um acesso que eventualmente ele não tem, uma necessidade, um acesso a dispositivo à internet que eventualmente ele não tenha no momento
em que o professor ou a disciplina deseja. Se eu entendi bem a sua resposta, quer dizer, então, que, na verdade, as aulas, elas não vão necessariamente acontecer nos mesmos horários, que era uma outra pergunta que a gente recebeu, né? Essas aulas remotas seriam nos mesmos horários que as aulas presenciais. Então, pela sua resposta, não. A pessoa vai poder usar, ou acessar, conforme a necessidade, ou a disponibilidade de internet e equipamentos. Essa mensagem, Tati, ela tem que ser posta de forma bem clara. Eu vou tentar ser redundante até aqui num ponto para não gerar confusão. Claro. A proposta é que as matrículas, as disciplinas, sigam tendo o mesmo horário de referência. Tá? Então, a minha disciplina ela é na quinta-feira à noite, das 18h30 às 22h30. Então, que ela siga mantendo aquele horário de referência para que eu diga, a minha disciplina exige 4 horas por semana. Quando eu tiver alguma atividade que é feita sincronamente, ela deve ser feita nesse horário. A sugestão é que ela seja feita nesse horário que os alunos já estão matriculados nela. Então, se mantém os mesmos horários. Mas nós queremos viabilizar que todas as atividades possam ser acessadas em outros momentos, que não só no momento síncrono. E aí sim, o aluno pode pegar e dizer, olha, eu não consigo mais na quinta-feira à noite participar da disciplina do professor Ariel, mas ele me deu lá 4 horas de estudo e eu vou deslocar essas 4 horas para o sábado, que é um dia que eu consigo fazer. Então, essa é a flexibilidade que se deseja dar. Mas a matrícula, o horário da disciplina segue sendo o mesmo. E quando eu exigir alguma atividade síncrona, que nós estejamos online ao mesmo tempo, se esse for o caso, aí sim nós vamos priorizar que seja feito no mesmo horário da disciplina para não gerar justamente colisão entre várias disciplinas que o aluno esteja matriculado. Agora é uma pergunta que o senhor já detalhou um pouco, mas a gente pode retomar ela, que é sobre disciplinas práticas ou com atividades práticas que são essenciais, né? Talvez não seja exatamente o caso dos nossos alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, mas outros alunos da URGS que podem nos assistir podem ter essa dúvida, né? Em caso de atividades práticas ou de estágios obrigatórios, que são atividades essencialmente presenciais, o que foi proposto nesse sentido para solucionar essas atividades? Bom, como tu bem ambientaste, né, Tati? Essas questões, elas são muito particulares, peculiares, e às vezes não é nem da unidade, mas sim do curso. Cada curso tem suas demandas específicas, tá? É bom comunicar para os nossos alunos que, assim, todo o plano de ensino, que ele acessar lá no sistema, o plano de ensino de uma disciplina, ele vai estar dividindo a carga horária da disciplina entre carga horária teórica e carga horária prática. Tá? Então, 100% das horas tem que estar alocada em teórica ou prática. Para ambientar também um pouco na realidade do DCCA, do departamento, se nós somarmos todas as turmas de disciplinas que a gente oferece, 75% da carga horária dessas disciplinas é teórica e só 25% é prática. Então, no nosso departamento, a realidade é de que nós temos poucas disciplinas com carga horária prática. O que está na minuta da resolução? Que se faça, assim, se solicita a transposição para o ensino remoto. Essa é a diretriz, a linha geral da resolução. Mas essa adaptação cabe aos departamentos, dizer aquilo que pode ou não ser feito. E, eventualmente, algumas atividades precisem ainda manter a sua realização prática, na forma prática. Essas que, digamos assim, pedagogicamente não tem forma de contornar para o ensino remoto, a ideia é que ela seja demandada, então, para ser realizada de forma prática. E essa prática, o uso presencial das nossas instalações, seja feito de forma escalonada. E aí, então, isso é um diálogo que vai ter que ser aberto pelo departamento que oferta essa disciplina com a unidade ou com outros órgãos de infraestrutura da universidade, para ver como nós vamos ter espaço físico adequado para a realização dessa atividade. Lembrando que o espaço físico adequado depende de uma capacidade de higienização, de espaçamento entre as pessoas, de ventilação, de equipamentos adequados. Então, é uma configuração bastante complexa. Mas naquilo que for viável, certamente se ofertará atividades ou possibilidades presenciais, mas o nosso compromisso, pelo menos falo pelo DCCA, pelo Departamento de Ciências Contábeis, é tentar ao máximo minimizar essa demanda por espaços presenciais ou práticas presenciais. Tudo que puder ser transposto de forma prática para uma prática simulada, ou seja, via computador, por meio de uma simulação, que seja feito dessa forma.
Outra pergunta que a gente recebeu é sobre atividades de trabalho de conclusão de curso. Existe alguma orientação específica para esses casos ou vai ser acordo entre orientador e orientando? Essa competência é de cada congrade, tá? Então, as comissões de graduação têm que regular a forma como o TCC vem a acontecer, porque isso é uma previsão de dentro da proposta, do projeto pedagógico, né, do curso. No departamento de ciências contábeis, que é onde eu tenho, então, a representação do que está acontecendo, muitas orientações estão sendo feitas, estão sendo continuadas, mas isso vai receber um novo cronograma de entregas. Então, a tendência é que as atividades de TCC sigam sendo realizadas, mas próximas ou correspondendo a esse novo cronograma de ensino remoto que também venha a ser apresentado junto com a minuta da resolução. Tá? Não sei se é exatamente esse o ponto, Tati, eu tenho algum outro ponto sobre o TCC. Não, é esse ponto mesmo. Foi a pergunta que a gente recebeu, se haveria alguma orientação específica sobre como seriam os encontros entre orientando e orientador, mas eu acho que o senhor respondeu adequadamente. Os encontros podem ser feitos por MConf, por outra plataforma que o professor viabilize. O importante é um contato, né? Nem que seja por troca de e-mails mesmo também, mas o importante é uma interação entre o aluno e o professor para essa demanda. Professor Ariel, tem outras duas perguntas que eu gostaria que o senhor comentasse sobre o que a URGS está estudando nessa proposta, sobre como vai ser o controle de faltas no ensino remoto emergencial e como vão ser as avaliações. Bom, sobre o controle de faltas, a ideia da resolução é de que em nenhum caso, durante esse nosso período excepcional, em nenhum caso se aplica o conceito FF. Então, o professor, ele vai sim fazer um controle da frequência dos seus alunos, muito mais para conseguir avaliar o engajamento do aluno nas atividades e perceber das suas demandas de atenção, de atendimento. Mas a ausência de frequência da forma como chamada, né, que nós usualmente utilizamos, ela não será aplicada nesse caso e a ausência de frequência de chamada não resultará num conceito FF. Então, o aluno pode excluir a sua matrícula como uma das possibilidades, trancar semestre, então fazer um encaminhamento de saída da disciplina. Mas ele permanecendo até o último dia da disciplina, ele ainda vai ter a possibilidade de dizer que ele quer a exclusão da matrícula, e isso não acarretar no conceito FF. E sobre as avaliações, a proposta prevê, então, a possibilidade de que as avaliações da aprendizagem sejam feitas todas de forma remota. Tá? E nós estamos também acompanhando a própria evolução das legislações, dos nossos documentos de referência, que falam sobre os estágios, sobre as atividades práticas, e essas possibilidades serem feitas também de forma remota. O que importa assim, é que a nossa premissa é de fazer tudo o que se possa de forma remota, no intuito de aumentar a nossa segurança, né, diante das condições sanitárias. Mas temos ainda algumas limitações. A avaliação não é uma dessas limitações nesse momento. Professor, na proposta, houve alguma informação ou alguma orientação quanto ao que a URGS vai fazer para possibilitar o acesso ao ensino remoto de estudantes que eventualmente não tenham internet ou equipamentos à disposição em casa? Dentro da proposta, não se fala do acesso a equipamentos, tá? Mas a URGS está adotando, junto com as suas esferas pertinentes, né, esse tipo de acesso. O que nós temos de forma, assim, sources informais, né, que nós temos em informes, não formalizadas, escritas em nenhum lugar ainda, mas é que a URGS está fazendo muitos esforços para buscar acesso a equipamentos e à internet. Está prometida para a tarde dessa sexta-feira, né, de hoje, que nós estamos gravando aqui, dia 19 de junho, que sai uma notícia sobre a aquisição de tablets pela universidade para disponibilizar aos alunos que tenham maior necessidade. Então, essa é a iniciativa que se adotou até então. E, da mesma forma, tentar viabilizar algum tipo de acesso à internet, ou pela distribuição de chips, ou por algumas parcerias com espaços públicos, e além disso, a possibilidade de nós deslocarmos, né, equipamentos da universidade
para centros comunitários, então para bairros mais afastados do centro, ou centros comunitários de linha geral, para aproveitar do acesso à internet desses centros e dispor de equipamentos da universidade para que os nossos alunos não precisem se deslocar até a universidade, caso demandem equipamento, e possam se deslocar até esse local. E um ponto importante destacar aqui também é que na minuta da resolução se sugeriu que a maior parte das atividades, que o professor planeja atividades que possam ser realizadas via smartphone, via celular. Então, essa simplificação, que, enfim, requer algum tipo de preparação do professor, né, para qual é o material mais adequado para ele acessar via celular, mas que isso seja feito porque a gente sabe que a maior parte dos acessos das pessoas é viável a partir de smartphones. Mas daí nós não temos editores de texto tão robustos, etc. Então, alguma adaptação tem que ser feita, mas tentando, né, sugerindo que o professor modele atividades que sejam suficientes a partir desses dispositivos. O senhor tem ajuste no calendário acadêmico? Outras atividades vão ser reajustadas as datas, como, por exemplo, registro de atividades complementares, solicitação de colação de grau, etc. As datas chaves que geralmente aparecem no calendário acadêmico. Se tem notícia de reajuste do calendário? Não tem nenhuma, não recebi nenhuma notícia de ajuste do calendário geral, né, Tati? Mas sim da possibilidade desse calendário do ensino remoto. E que existe sim a possibilidade, a depender da situação sanitária do Estado, né, de que se finalize um período remoto e eventualmente até se inicie outro, se for assim necessário. Outro período remoto, com disciplinas que seriam aquele correspondente ao nosso próximo semestre. Mas a adequação do calendário acadêmico geral, essa eu não tenho notícias ainda, mas provavelmente venha em consequência, né, dessa própria resolução do ensino remoto. Essa pergunta eu tenho aqui, acabei pulando ela, mas essa foi uma pergunta que a gente recebeu, né, da comunidade, que é se o ensino remoto só é válido para esse semestre de 2021 e se existe alguma notícia de quando é que vai começar o semestre 2022 e se ele vai ser remoto, vai ser presencial, o que se sabe sobre isso? O que se sabe é que, da forma como está sendo proposto o ensino remoto agora, ele é viável de se iniciar um outro período remoto também, quando se finalizar esse. Então, seria viável fazer um 2020/2 também remoto. Mas isso é uma questão que depende especialmente das condições sanitárias do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul. Então, é isso que tende mais a nos balizar sobre essa necessidade. É claro que o desejo da universidade é retomar as atividades presenciais no menor tempo possível, desde que tenhamos segurança para fazer dessa forma. Muito obrigada, professor. E o senhor tem alguma informação sobre a pós-graduação? Eu sei que o senhor é chefe do departamento, né, e está voltado mais às questões de graduação, mas também recebemos essa questão, se há alguma coisa sendo discutida sobre pós-graduação. Essa minuta do ensino remoto, ela propositalmente está direcionada especialmente à graduação e não à pós-graduação. As atividades da pós-graduação, como eu sou professor de 2 programas, posso falar por essa experiência, né? Elas seguem acontecendo em muitas atividades. Então, bancas seguem sendo realizadas, orientações, muitas disciplinas ainda sendo realizadas, e por isso é que a pós-graduação deve ter uma preocupação específica. Os quantitativos de alunos na pós-graduação são menores, né? Então, eu acho que daí vem imagino eu que a ProPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, esteja esperando também algum tipo de manifestação institucional sobre os nossos protocolos institucionais nesse momento de suspensão das atividades presenciais, para a partir daí se posicionar. Mas muito na pós-graduação nós estamos seguindo com muito mais atividades do que na graduação, proporcionalmente falando. Muito obrigada, professor. A gente vai agora, então, começar um segundo bloco dessa entrevista, que tem como objetivo abordar mais as questões sobre a implantação do ensino remoto emergencial na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o professor Horne, perguntando para ele o seguinte: pelo que nós conversamos até
até agora, muitas questões dos alunos da Faculdade de Ciências Econômicas estão contempladas nessa proposta, né? Claro que ela é uma proposta, vou reforçar aqui que ela depende de votação, ela pode sofrer alterações. Nós estamos compartilhando as informações que nós temos até o momento sobre o ensino remoto emergencial na universidade, mas ainda não há nada oficializado. E eu gostaria de saber que, por outro lado, algumas adaptações vão precisar ser feitas na faculdade para poder viabilizar o ensino remoto emergencial. E eu gostaria que o senhor comentasse o que a faculdade tem feito, né? Imagino que a faculdade esteja já se antecipando em algumas questões. O que a faculdade tem feito para viabilizar o início das atividades? Então, eu inicio antes da questão propriamente dita, apenas procurando reforçar um ou outro aspecto do quadro mais amplo, né? Nós que eu quero dizer, não apenas a faculdade, mas a universidade, quando nós ingressamos nessa situação de afastamento há alguns meses, havia uma expectativa de retomada mais breve das atividades presenciais. Hoje o quadro é bastante diferente, né? Nós estamos, e essa proposta dirigida ao CEP responde a essa situação, de uma expectativa de extensão do quadro de afastamento por alguns meses ainda, quem sabe até mesmo ao final do ano ou ano que vem, né? A URGS tem adotado muito corretamente, penso eu, e desde o início, né, medidas que acompanham as determinações no âmbito do governo estadual. Então, nós, na URGS, observamos muito agora, nesse momento, o que se passa nesse mecanismo de distanciamento controlado, qual é a bandeira da região, o que é possível fazer, e nós sabemos que hoje não é possível nós retomarmos atividades presenciais, e que essa é a expectativa. Portanto, se impôs sobre nós a necessidade de decidirmos entregar o nosso dever de ensinar, de educar de alguma maneira, de onde surge a proposta do ensino remoto emergencial. Na Faculdade de Ciências Econômicas, muito objetivamente, nós estamos focados em procurar responder a essas diretrizes do ensino remoto emergencial. Isso significa que nós estamos olhando em termos cronológicos o dia 22 de julho, que é, em princípio, o dia de início dessas atividades para os alunos, e entre 22 de julho e dia 4 de novembro, que é o período proposto para o transcurso do chamado semestre remoto emergencial, nós todos na faculdade estamos voltados a as atividades de ensino remoto da melhor maneira possível. Vamos minimizar perdas. O Ariel mencionou que se trata de uma solução subótima. Nós sabemos que há problemas, mas é aqui que nós estamos focados. O que nós temos feito? Já sabedores de que se preparava essa proposta, de que ela surgiria em algum momento, nós providenciamos uma série de levantamentos na comunidade. Nós fizemos levantamentos dentre os estudantes, dentre os professores e dentre os técnicos, para recolher informações sobre capacidades, sobre a situação anímica de cada um, etc., já voltados a pensar o ensino remoto emergencial. Esses levantamentos foram concluídos. Ao longo das últimas 2 semanas, houve uma série de reuniões em várias esferas da faculdade, para já tratarmos de alinhar todos nós em torno a estas propostas. Uma decorrência dessas reuniões foi, para o âmbito de gestão, formarmos 3 grupos gestores que serão responsáveis pelo acompanhamento do objeto de cada um. Então, nós temos um grupo gestor do ensino remoto emergencial, coordenado pela professora Maria de Lourdes, nossa vice-diretora. Ele é composto fundamentalmente pelos coordenadores dos cursos de graduação da faculdade, pelos coordenadores dos programas de pós-graduação e pelos chefes dos 2 departamentos da faculdade.
Então, nós temos hoje um grupo gestor do ensino remoto emergencial que poderá ser muito importante nesse momento que vai de hoje até o dia 22 de julho, quando, conhecida a norma universitária geral, nós precisaremos fazer adaptações às nossas especificidades, preencher lacunas normativas que sempre acontece, com decisões que nós tentaremos fazer as mais homogêneas possíveis, para tentar dar a maior clareza possível aos alunos sobre qual será a conduta. O segundo grupo gestor formado pela faculdade é o grupo gestor de capacitações. Esse é um grupo gestor que pensa, sobretudo, na necessidade de nós capacitarmos nossos professores, em especial aqueles que não têm experiência prévia no uso dessas plataformas mencionadas antes pelo Ariel, ou não tem qualquer experiência em educação à distância, que já daria um suporte de conhecimento hoje. E esse nosso grupo gestor de capacitações, e mesmo antes da sua constituição, ele será coordenado pelo professor Fabian Domingues, chefe do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Esse grupo já preparou uma série de oficinas que os professores estão acompanhando. Nesta semana, nós iniciamos a primeira oficina com a professora Wendy, a segunda com o professor Maurício. A oficina do professor Maurício, que eu pude participar, nós tínhamos lá 38 professores da faculdade, isso é pouco menos de metade dos professores ativos, é um indicador do interesse que nós temos em tentar resolver essa situação em que estamos colocados. Insisto, vou continuar usando essa expressão, da melhor maneira possível. E, por fim, nós teremos um grupo gestor, já está constituído, coordenado pela gerente administrativa da faculdade, a servidora Francine Baldigem, sobre protocolos presenciais. Então, é um grupo que trata, ou que tratará das questões de atividades presenciais, uma vez que a própria universidade defina tais protocolos presenciais. Ou seja, uma vez definida pela universidade, a adaptação da norma de protocolos presenciais à nossa faculdade passará exatamente pelo trabalho desse grupo gestor. Em linhas gerais, é isso que nós temos hoje. Professor, a gente recebeu perguntas sobre a cedência de espaços físicos na faculdade para estudantes que eventualmente não tenham condições de acompanhar o ensino remoto de casa. O que a gente pode dizer para essas pessoas até agora, o que nós temos de informação e que a gente pode compartilhar com elas? Certo, nós não temos uma definição. Nós estamos planejando sob a hipótese de que será possível algum tipo de atividade presencial na universidade. Que tipo? A disponibilização de espaços, salas de aula, em que os alunos venham à faculdade, aqueles que tiverem interesse em possibilidade de vir, e ocupar o nosso espaço físico como um espaço de estudo. Nós mapeamos já todas as salas de aula da faculdade, procuramos identificar com distanciamento mínimo de 2 metros, quantas pessoas caberiam em cada sala de aula, mas isso é não mais do que o início de um trabalho. Há outras questões como higienização de salas, etc., que estarão sendo tratadas pelo grupo gestor de protocolos presenciais. Novamente, é preciso que a URGS, a administração central da URGS, os colegiados superiores, definam quais são esses protocolos presenciais. O que nós estamos fazendo nesse momento é, vamos supor que seja possível, nas linhas que nós temos lido em termos de prevenção da Covid-19. O que é que nós podemos fazer nesse caso para dar a possibilidade de estudantes que tenham dificuldade de usar espaço em suas residências, etc., para ocupar o prédio da faculdade para estudar. O professor Ariel ali, pelo que eu entendi, gostaria de complementar. Um complemento de que esses protocolos de atuação presencial também foram elaborados
e foi um dos grupos dos quais eu participei, junto com a reitoria, para a elaboração desses protocolos. Eles estão em fase de divulgação já, então eles vão iniciar a divulgação nos próximos dias, mas isso já foi pensado e já se tem esses parâmetros a compartilhar. A gente também recebeu a pergunta, professor Horn, sobre o uso da biblioteca. Alguns alunos nos questionaram e como é que vai ser o uso da biblioteca durante esse... A gente tem alguma informação disso? A resposta para essa questão é semelhante à da questão anterior sobre o uso dos espaços da faculdade, com um detalhe a mais aqui, que é importante, né? Então, de um lado, nós precisamos definir os protocolos presenciais, né? A gente precisa definir quantas pessoas, quantos alunos poderão entrar ao mesmo tempo na biblioteca. Se eles ocuparem o salão de leitura, qual é o espaço que vai ser reservado a cada pessoa no salão de leitura. Tudo isso é o que nós precisaremos preparar nesse próximo mês, até dia 22 de julho, e estamos conscientes disso e procuraremos, no dia 22 de julho, ter respostas, ou antes disso, preferencialmente, respostas absolutamente claras sobre essa possibilidade de uso. A outra dimensão é aquela que diz respeito às operações de empréstimos de materiais da biblioteca. Aqui, nós já estamos tratando também da possibilidade de servidores técnicos virem a trabalhar, né, iniciarem seus trabalhos de modo presencial na biblioteca. No levantamento que nós fizemos com os técnicos administrativos, foi constatado que na nossa faculdade há muitos casos de pessoas nos chamados grupos de risco, por idade, por algum tipo de problema de saúde de base, que recomendaria que eles devam permanecer trabalhando de modo remoto, certo? Mas, dado esse quadro em que alguns servidores não poderão vir a trabalhar presencialmente, outros poderão, nós vamos ter que estabelecer as prioridades. E, certamente, diante da retomada da atividade de ensino no modo remoto e da necessidade de nós também dispormos material de biblioteca para os alunos, uma das prioridades será a atividade da biblioteca, o que será tratado e definido com o pessoal, com a chefia da biblioteca, com a chefia substituta, e nós teremos também uma resposta clara a isso antes do início do semestre remoto emergencial. A outra pergunta também segue nessa linha, que é sobre o trabalho dos servidores da faculdade que estão em trabalho remoto. Se o ensino, a adoção do ensino emergencial pela universidade, se isso necessariamente vai afetar as atividades desses servidores que estão trabalhando remotamente. Enquanto perdurar o quadro da pandemia, a nossa opção será sempre que possível, isso quando não for expressamente determinado, evidentemente, mas será sempre que possível manter as pessoas em trabalho remoto. Há atividades como prestar uma informação em que é perfeitamente possível se imaginar que ocorra de modo remoto, perfeito? Agora, nós precisaremos ter clareza, como no caso de empréstimo de materiais da biblioteca, em que determinados atos requerem presença de um servidor. E é esse balanço entre quais são as ações que podem ser conduzidas de modo remoto e quais são aquelas que exigem presença que nós precisaremos e faremos isso nesse próximo mês para permitir aos alunos, né, e aos professores, a todos, toda a comunidade, que as atividades do ensino remoto emergencial ocorram. Eu aproveito, né, essa questão também para o seguinte: quando tu perguntaste antes sobre o que a faculdade já está fazendo, eu acabei simplesmente me esquecendo de referir que a faculdade já está fazendo, por exemplo, isto aqui, esta entrevista que tu fazes comigo e com o Ariel. Esta aqui é uma atividade da faculdade voltada a um aspecto que nós entendemos como absolutamente fundamental,
que é prover, oferecer informação clara para a comunidade universitária, comunicar a cada momento o que está e estará acontecendo num cenário de muitas dúvidas. Nós estamos cheios de dúvidas, professores, técnicos, alunos. Eu tenho dito basicamente duas coisas. Primeiro, nós vamos tratar de fazer todos os concertos do avião em pleno voo, minimizando as perdas. Nós vamos entregar o ensino remoto emergencial. Será uma, digamos, uma experiência que poderá ser muito interessante para toda a comunidade. Exige cooperação, exige paciência, exige compreensão. Da nossa parte, que somos os servidores obrigados a entregar para a comunidade o ensino, informar, bem informar é fundamental. Então, nós trataremos, e a Tati está aqui, ela sabe bem disso, nós temos conversado sobre isso, o nosso site e todos os nossos canais, eles estarão voltados ao atendimento de informação, as perguntas que surgirão na comunidade, da melhor maneira possível. Isso pode ser feito de modo remoto, será feito de modo remoto na maior parte dos casos. Obrigada, professora. Acho que foi bem elucidativa essa resposta. Agora eu tenho uma outra questão que chegou, que é sobre se há alguma orientação da faculdade para os docentes no sentido de ou padronizar a forma com que as aulas vão ser ministradas, em relação ao uso de equipamentos, se a orientação da faculdade é que os professores usem seus próprios equipamentos e façam as transmissões de casa, se eles podem transmitir da faculdade, existe alguma informação, alguma orientação que possa padronizar a atuação dos docentes nesse momento? Padronização estrita, ela não é esperada, nem eu diria que ela é possível. Eu acho que algum grau de homogeneização certamente acontecerá, a começar pelo seguinte: a orientação para as atividades síncronas, digamos, as nossas aulas expositivas na modalidade presencial, que poderão ser entregues por exposições, por webconferências aqui no MConf, ou pelo MConf, ou alguma outra plataforma. Essas atividades, elas deverão acontecer no mesmo horário em que estava previsto, ou estão previstas, as aulas presenciais. Então, isso já é, digamos assim, uma orientação que padroniza, que homogeneiza alguma conduta, né? Se os professores vão optar por fazer exposições em todos os seus horários, se eles vão alternar exposições numa semana, com alguma atividade de outra natureza na outra, definições desse tipo são as definições dos planos de ensino que estarão sendo formulados e examinados por cada departamento agora, nesse período. Tão logo o CEP defina a resolução do ERE, do ensino remoto emergencial, ato contínuo, a principal tarefa que nós teremos é adaptar os planos de ensino a essa situação. Eu até apelo aí, se o Ariel quiser complementar algum aspecto disso, ou corrigir mesmo, se a informação não foi dada, isto vai acontecer agora. Que equipamentos os professores vão utilizar? Aqui é muito claro, a maior parte, boa parte dos professores já está utilizando nas suas atividades hoje remotas, que são várias, são reuniões que se sucedem ao longo dos dias, nós estamos usando o nosso material pessoal, particular, nós estamos pagando pelo acesso à internet e assim por diante. Eu acho que é bom frisar esse aspecto, sobretudo quando tanto se cobra do serviço público, tanto se cobra da universidade pública, que fique claro que a maior parte desse trabalho se dará com custo que vai ser assumido por cada professor individualmente, por cada técnico individualmente, né? Ainda, então, sobre essa questão, é bom que se frise aqui
que os professores, os técnicos da URGS estão, sim, assumindo, pagando as despesas diretamente referente a esse tipo de atividade. Tá? Agora, nós estamos também disponibilizando os equipamentos da faculdade para aqueles técnicos e professores que precisarem de um equipamento que seja de melhor qualidade, o que ele tem para seu trabalho na faculdade, para que ele leve esse equipamento para sua residência e trabalhe, prepare aulas, realize as aulas a partir desses equipamentos. A gente está finalizando. Eu não sei se o Ariel gostaria de fazer algum comentário em relação àquela questão anterior do plano de ensino, da padronização, né? Que esse é um aspecto bem importante que afeta, sobretudo agora, professores e departamentos, né? Não é pegar o plano de ensino que estava lá para o presencial e continuar dele. Não, você tem que traduzir aquele plano para as possibilidades dadas agora no semestre remoto emergencial, e isso tem que ser aprovado nos departamentos, não, Ariel? Sim, esse é um ponto, sim, professor Rony. A adaptação, ela é no limite de competência do professor. É ele que vai propor como a sua aula deve acontecer. Isso resguarda a nossa autonomia, né, de realização das aulas. Mas nós precisamos formalizar isso no plano de ensino. E algo que é peculiar desse tipo de momento é que nós estamos fazendo muitas capacitações dos professores e orientações aos professores. Então é inegável que, eventualmente, essas orientações e capacitações, elas padronizem de alguma forma a nossa forma de atuação. Outras unidades da URGS já fizeram cartilhas e orientações aos professores sobre os softwares possíveis. Então, sendo concreto, se eu dou uma lista de 10 softwares para usar para webconferência, é bem provável que um daqueles 10 seja utilizado, e não um 11º ou um 12º. Então, esse tipo de padronização tende a acontecer. Mas agora a preocupação que eu acho que é mais urgente de se falar é que não necessariamente todas as aulas vão ter o mesmo formato, sempre com um vídeo, sempre com um artigo, sempre com a leitura do livro. Esse sempre é que não é cabível para esse momento. A adaptação vai ser feita pelo professor conforme a demanda da sua disciplina. Muito obrigada, eu acho que nos ajudou, sim, essa complementação. Professor, a nossa entrevista está chegando ao fim e eu gostaria que o senhor, né, colocasse sobre a sua visão como gestor, como diretor da faculdade. O que o senhor pensa sobre o ensino remoto emergencial? O senhor acredita que é possível manter a qualidade do ensino a partir do que está sendo discutido na URGS? Olha, Tati, um pouco da resposta, ou um tanto da resposta, talvez eu já tenha dado bem ao início aqui da nossa conversa, né? Vou continuar usando o termo que o Ariel sugeriu, é uma possibilidade subóptima, né? Provavelmente, se nós não tivéssemos essa restrição, estivéssemos no ensino presencial ou com todo o planejamento que a educação à distância permite, preparação, a qualidade seria maior. Mas todo o esforço que está sendo feito é exatamente o de repassar essa qualidade para o ensino remoto emergencial. É uma obviedade dizer que é um desafio, mas esse é o sentimento mesmo. Esse é um desafio que tem múltiplas dimensões, algumas muito materiais, que há equipamento ou não há acesso ou não há, e há desafios que são de ordem subjetiva, atitudinal, que é mobilizar nossos corações e mentes para que isso aconteça. A opção da Faculdade de Ciências Econômicas tem sido a opção de nos prepararmos para cumprir nossa função de docentes, de professores, de responsáveis pela educação, né? Nós poderíamos estar aqui tecendo uma série de críticas às limitações do método que existem, tá? Basta referir e reconhecer que há limitações, mas insistir mesmo é na melhor qualidade de entrega das coisas. E em animar a todos nós a nos envolvermos, a nos comprometermos, a cooperarmos uns com os outros,
para que os estudantes, num quadro geral de tantas dificuldades, professores, técnicos, toda a comunidade, consigam tirar dessa dificuldade o melhor de si, o melhor possível. Esse é o nosso espírito. Muito obrigada, professor. Como eu disse antes, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação a acrescentar que eu não tenha perguntado aqui. Vocês podem ficar à vontade para falar, caso queiram acrescentar alguma informação. A título de finalização também, Tati, dizer assim que eu vou pegar um pouco na carona desse último comentário do professor Horn sobre a qualidade, para falar um pouco da nossa confiança de que nós sempre fazemos o melhor do que está ao nosso alcance, do ponto de vista dos professores, dos técnicos, né, da equipe que faz a gestão da universidade. O ensino remoto nos coloca ali, mas o nosso continua sendo de fazer o melhor possível. E melhor possível carrega isso, o que as nossas possibilidades permitem. Então, fazer ensino remoto não é sinônimo de não fazer qualidade, mas sim, nós vamos ter uma limitação de dar a mesma qualidade que nós daríamos se não tivéssemos esse afastamento social nesse momento agora. Então, seguimos numa boa, assim, uma premissa boa de fazer, sim, o melhor possível, cientes de que nós temos muitas críticas ao modelo do ensino remoto e o nosso compromisso também prevê que nós tentemos nos apropriar dessas críticas o máximo possível para dialogar com elas, e esse compromisso também tem sido feito, nós temos atendido da nossa parte. E, como se fala ali, do assento das desigualdades, como uma dessas possibilidades, né? Eu acho que para esse ponto, como uma reflexão final, cabe nós pensarmos assim, o quanto os discursos que tendem a nos levar para não fazer o que a gente pode, não são discursos que carregam argumentos que não são pertinentes do ensino remoto emergencial, especificamente. Eu cito como exemplo a questão das capacitações, né? Que os professores não estão capacitados para isso. Tendo a compartilhar com todo mundo de que na universidade nós recebemos muito mais capacitações para o uso de tecnologias do que para o ensino presencial em si. Então, nós temos, sim, muitas capacitações que já foram feitas no PAP, né, que é o programa que todo professor tem quando entra na universidade há bastante tempo. O professor, sempre que entra, tem uma capacitação inicial. Nós temos disponibilidade de capacitação e temos, principalmente nesse momento, sensibilidade de que nós queremos nos capacitar para fazer o melhor possível, e sensibilidade dos colegas que, se nós não nos ajudarmos, a nossa situação não vai ser tão boa quanto poderia. Então, estamos no sentido realmente de tentar fazer o melhor possível, nos ajudarmos aos alunos, abrirmos diálogo e, então, estarmos disponíveis para fazer o nosso ensino remoto com as limitações que tenha, mas reforçando o melhor possível. Você quer acrescentar alguma informação, professor Horn? Apenas como registro final, Tati, lembrar uma vez mais, nós estamos conversando aqui quando há apenas uma proposta de ensino remoto emergencial, não há ainda a resolução. Então, todos aqueles que nos assistiram ao longo dessa conversa, né, tenham isso em mente. Se, porventura, algo que foi dito aqui não se refletir na decisão final, a razão é simplesmente essa: nós estávamos lidando ainda com uma proposta. Mas a ideia, o propósito dessa conversa é aquele que vem nos orientando e que continuará nos orientando durante todo esse período, que é buscar dialogar entre nós, dialogar com a comunidade e bem informar a todos. Nós estaremos sempre à disposição, professores e técnicos da Faculdade de Ciências Econômicas, para que os alunos busquem as respostas às suas dúvidas nesse momento que nós estamos agora a enfrentar nesse novo desafio que é o ensino remoto emergencial. Muito obrigada, professor. Eu reforço, a gente está aqui tratando sobre uma proposta, nenhuma dessas informações aqui é oficial, a universidade está estudando, essa proposta ainda vai ser votada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade. Então, é possível que algumas dessas informações que a gente abordou nessa entrevista não se confirmem em razão da tramitação da minuta, do texto, nas instâncias formais da universidade.
Eu gostaria de agradecer aos professores pela disponibilidade e pela participação nessa entrevista. Certamente isso vai ajudar a elucidar muitas questões dos nossos estudantes, tanto da Faculdade de Ciências Econômicas quanto de outros cursos. Agradeço a todos os que nos assistem. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever para comunicafce@urgs.br, comunicafce@urgs.br. Nós vamos ter prazer em atendê-los. A Faculdade de Ciências Econômicas também está trabalhando em um material informativo para divulgar à comunidade, assim que essa proposta for aprovada. Então, a gente vai rever todas essas informações e vai disponibilizar no nosso site, que é urgs.br/FCE. Então, você pode acompanhar as novidades pelo nosso site e também pelas redes sociais, buscando por FCE URGS. Se você gostou, compartilhe esse material com seus amigos e até a próxima.